Bom, então boa noite a todos. Boa noite, Cris. Quero te agradecer muito por aceitar o convite de falar com a gente, né? É, é sempre um tema que a gente busca mais conhecimento, a gente tem que se informar sobre, né? É um tema muito preocupante. E aqui, né, como estando à frente da Associação Florescer Calvin, que é uma ONG voltada para o combate ao suicídio, para a promoção da saúde mental. A nossa ideia é sempre trazer conhecimento de qualidade, mesmo informação sobre esse tema para a população, porque a gente sabe que a gente precisa falar mais sobre saúde mental com as pessoas, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Mônica Fernandes, jornalista, é, fundadora, mas não sozinha, né? Eu sempre digo que somos fundadores da Associação Florescer Calvin, que surgiu no final de 2022 e trabalhou 2023 todo. Estamos aí no nosso segundo ano de atuação para promover práticas integrativas e complementares de saúde e de prevenção ao suicídio. E hoje, né, a gente está aqui em mais uma palestra, uma conversa do Setembro Amarelo, que a gente vem promovendo ao longo desse mês, com vários públicos, inclusive nas escolas, com os adolescentes, com os pré-adolescentes, com os professores, com colaboradores de empresas parceiras, com a comunidade. E hoje o tema é ler sinais de vida, né, na prevenção ao suicídio. É, tema e título, imagino, né, Cris, de seu artigo. Vou apresentar a Cris Lopes para vocês, que é uma psicóloga sanitarista de orientação psicanalítica, psiconiana, supervisora e consultora para políticas públicas intersetoriais, sobretudo nos campos da arte, saúde, cultura, educação, direitos humanos e economia solidária. Também é idealizadora do Programa Municipal de São Paulo, Centros de Convivência e Cooperativa, idealizadora e coordenadora do Coral Cênico Cidadãos Cantantes, pesquisadora de inovação social, membro do coletivo de terapeutas solidários, docente do curso de especialização em saúde mental e reforma psiquiátrica do Instituto Sedes Sapentiae, membro da coordenação do Fórum Nacional de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio nas universidades e escolas de ensino fundamental e médio, ativista da luta antimanicomial e mãe da Rebeca e do Tomás. Então, mais uma vez, Cris, muito obrigada por estar aqui falando com a gente e já quero começar pedindo que você fale um pouquinho sobre o tema do artigo, né, e que traz o título dessa nossa palestra de hoje, que é ler os sinais de vida. Tão importante a gente ter esse olhar, né? Obrigada, Mônica. É um prazer estar aqui com vocês e conversar daqui de São Paulo com o pessoal mineiro. Muito gostoso isso, essa troca. E, enfim, fazer esse artigo acho que me trouxe muito perto essa possibilidade de juntar pedaços, né? Pedaços do que a vida vai mostrando para a gente em termos de boas alternativas para a vida ser mais pulsante, e ao mesmo tempo pedaços daquilo que a gente não consegue compreender, né? E que nos abate muitas vezes de uma maneira muito dolorida. E então, como juntar esses pedaços? Eu gosto de sinalizar, e isso nesse artigo que eu escrevi, está nesse livro aqui. É um livro que é possível acessá-lo, é um livro que fala da adolescência e juventude e saúde mental. Ele foi produzido pelo Instituto de Saúde, que é um órgão que eu trabalhei durante muitos anos, um órgão de pesquisa ligado à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. E nesse artigo eu relato logo de cara assim o quanto que me atrai os generalistas, mais do que os especialistas, né? Os generalistas que estão pela vida, desde o médico generalista até a professora da sala de aula
que caminha com um grupo durante muito tempo e que a gente só vê no ensino, no ensino fundamental um, né? Depois vai entrando tantas especialidades que as crianças, os adolescentes têm mais dificuldade de estabelecer algo que eu acho que é primordial para a gente entender potência de vida, que são vínculos. Vínculos onde eu e o outro compartilhamos histórias. Histórias que não começam ali, não terminam ali, elas têm uma continuidade. Vínculos que têm essa continuidade, vínculos longínquos, né? Então, essa ideia de longitudinal. Assim como seria bem interessante a gente resgatar o papel das benzedeiras, coisa da minha infância, não sei de quantos mais aqui, né? Aquela pessoa importante de agregar num núcleo comunitário um papel que é a dor de barriga da criança pequena, né? O quebranto. Isso eu não sei o quanto que está cada vez mais distante da nossa cultura. E isso faz parte da nossa cultura. Uma cultura marcada por muitas outras culturas que vão se misturando. Então, essa colcha de retalho que eu me refiro, esses pedaços que vão se juntando, eles têm uma força narrativa de vida que a gente não tem alcance do que isso pode significar. Né? Por quê? Porque se você tem confiança num território, se você tem confiança em laços, num momento de dor, você não tem. Acho que está fazendo eco que está aberto o iPhone da Andréa Lara. Já Pronto, coloquei no fechou. mudo. Você tem cria um ambiente propício de trocas e um ambiente de socorro para uma dor. Que quando esse socorro está muito circunscrito a um núcleo muito pequeno de amigos ou de familiares, ele pode ser insuficiente, pode asfixiar chances, possibilidades para tudo, não é só para interrupção de vidas. A interrupção de vidas, ela pode se dar em vida e não em morte. Então, essa possibilidade da gente ler os fenômenos de maneira não literal já é um grande avanço para podermos lidar com a vida de uma maneira mais potente. O que eu quero dizer com isso? Tem um ditado popular francês que fala as pequenas mortes. Não é nenhum ditado, é uma expressão. Pequenas mortes. Então, na França, pequenas mortes significa o abraço. O abraço é entendido como uma pequena morte. Por quê? Eles dizem que ao abraçar é como se me quebrasse toda. É como se o outro pudesse me quebrar num abraço apertado. E nesse quebrar, é como se eu morresse um pouquinho. E nesse morrer um pouquinho, é um abraço tão forte, tão significativo, que ele me renasce. Quem fala acerca disso é Eduardo Galeano, um grande escritor uruguaio que nos deixou há pouco tempo, num livro chamado Livro dos Abraços. E ele recupera essa expressão francesa. E a gente, quando associa morte à vida, a gente fica dá um arrepio, né? Porque a gente
está numa cultura em que a morte ela precisa ser esquecida. Ela tem que ser colocada de lado, a gente não quer nem pensar nela. Quando ela é parte inevitável da vida. Então, como lidar com essa suposta contradição? O que eu estou querendo provocar aqui é: será que é contradição? Né? Que a gente pense acerca disso. Né? Se há uma contradição ou se não. Nós vivemos durante a pandemia uma situação absolutamente nova e dolorida, onde a morte ela veio à superfície da consciência. E quando ela vem à superfície da consciência, é como se ela ocupasse os espaços que não são espaços dela. E nesse momento, nós sofremos mais, porque não era só um risco de adoecer por conta de um vírus, mas era um risco de deixar de existir. A morte como uma senhora muito poderosa, capaz de nos carregar sem trégua, sem negociação. Tem uma mitologia africana que fala de dois garotinhos gêmeos que combinam para salvar a sua aldeia de mortes que estavam sem precedente. Então, uma morte que estava levando todo mundo da aldeia sem pedir licença, entre aspas, tá? Porque a pessoa não estava doente, a pessoa não estava muito velhinha, não tinha uma razão para a gente dizer, bom, eu já esperava por isso. Não, não tinha razão. E isso, além de assustar, causava uma sensação de muita impotência naquelas pessoas que habitavam aquela aldeia. E essas duas crianças gêmeas, idênticas, dois garotinhos, resolveram enfrentar a Dona Morte. E aí eles propuseram a ela que ela dançasse sem parar e que se ela conseguisse dançar sem parar, eles tinham o direito de exigir a ela que fosse embora da aldeia, que não os assustasse mais, que não fizesse da presença dela algo insuportável e fora de propósito, que não tivesse razão de ser dela estar lá. E ela topou, gargalhando. Ela falou: é isso que vocês querem? Pois eu vou dançar a noite inteira, dias e dias, enfim. Ela não poderia manifestar cansaço. E por que ela apostou alto? Porque, do mesmo jeito que ela poderia cansar de dançar, o garoto poderia cansar de tocar os tambores para ela dançar. Tem uma exaustão, tem um limite, tudo tem um limite, até a morte. Portanto, o que ela não sabia, porque ela não sabe tudo, ela não sabia que esses garotos idênticos, eles trocariam de lugar no percurso dos tambores serem tocados. E foi isso que aconteceu. E ela já não aguentava mais. E ela dizia: acho que já está bom. Não, não está bom. Estou tocando. Estou tocando para você dançar. Você não pode parar. E ela se cansou, se cansou, se cansou a ponto de falar: chega, não quero mais. Você venceu. E se foi. E não soube que eram dois garotos que se alternaram e conseguiram enganá-la. Esse mito, ele nos fala muito, nos fala dessa possibilidade de lidar com o improvável,
com aquilo que a gente acha que é impossível. E foram duas crianças que, de maneira lúdica, salvaram toda uma aldeia. Uma aldeia que teve como moral da história, né, não desistir, ser criativo na maneira de lidar com aquilo que é mais assustador. O que que isso tem a ver com o que eu iniciei falando, né? Iniciei dizendo dessa amplitude de saberes desde uma benzedeira até um médico, de amplitudes de ações num território que amplia vínculos, porque são as grandes sustentações da vida. Ler sinais de vida é dar chance para que outras narrativas se coloquem. Uma das narrativas que eu gostaria de destacar é a narrativa artística. Essa narrativa que muitas vezes aparece na vida da gente como algo de menos valor. É café com leite, é algo para nos divertir. Quando olhamos mais de perto, observamos que é muito mais do que isso. A vida humana, ela carece, diferentemente da vida animal, de sentido. A gente precisa encontrar sentidos para poder ter mais gosto de levantar, de fazer, de acontecer. A Mônica abriu dizendo: Olha, meu dia está repleto. Eu já acordei 7:30 da manhã, já fui para uma escola, já voltei, abri esse momento agora. A Mônica deve estar exausta, mas é algo que fez um sentido para o dia dela. E deve estar fazendo sentido a cada dia essas tarefas que ela se coloca, porque tem um objetivo. Que a gente não sabe exatamente, cada um tem o seu objetivo mais guardado, segredado, e um objetivo que é mais explícito e que vai nos alimentando. Esses sentidos, eles podem ser melhor acolhidos quando a gente não utiliza só da razão para expressá-los. O que a gente observa hoje, com muitos jovens, adolescentes e até crianças, é que o sofrimento muitas vezes passa pela ausência de sentido. É como se tivesse um vão, um buraco, onde o sentido está de difícil materialidade, não consegue pegar. O que a gente observa é que existe atualmente no Brasil, isso pós-pandemia veio também à superfície como algo muito expressivo, esse desejo da interrupção das vidas, principalmente entre jovens e adolescentes, e infelizmente hoje atingindo também as crianças. O que isso significa? O que que eles querem nos dizer e o que que a gente consegue observar? Primeiro, será que tudo tem a ver com sofrimento mental? É uma pergunta que eu lanço para vocês e que eu também tenho uma opinião. Mas não é porque eu tenho uma leitura acerca disso que é a verdade. Vocês podem ter outras experiências e observações, mas eu tenho obrigação de dizer a vocês: não, não é tudo no campo do sofrimento mental. Não é tudo diagnosticável. Nós temos que ter cuidado para não transformar
toda tristeza em depressão, toda raiva em ansiedade. E aí, medicar corpos como se eles estivessem pedindo uma medicação para serem mais felizes. Às vezes, a tristeza, ela é necessária. Ela tem que ter lugar. É muito complicado pai e mãe dizer: para, menino, para, menina, o que está chorando? O que está reclamando? Você tem tudo. O que te falta? Por que você está com tanta raiva? Se eu estou aqui, se teu pai está ali, se você tem possibilidades de acolhida, o que você quer? É uma pergunta, o que é que você quer, mas que já dá a resposta. Você não pode querer mais do que está sendo oferecido, porque eu já estou te dando o máximo. E como se a gente partisse do pressuposto que são coisas que podem fazer feliz. E será que a felicidade ela se baseia só em coisas? Em materialização de coisas? Coisas pode ser uma viagem, coisas pode ser um tênis, coisas pode ser um namorado ou uma namorada, coisas. Mas muitas vezes essa tristeza ou essa raiva, ela está traduzindo, ela quer indicar outras pistas. Então, são sinais que querem indicar outras pistas. Que tipo de pistas? O que pode ocorrer numa escola que leva uma criança a muito sofrimento, a muita tristeza, a muito choro? A gente acompanhou recentemente aqui em São Paulo um garoto de 11 anos, acho que vocês sabem, de uma grande escola, uma escola de classe média alta, Colégio Bandeirantes, e onde esse garoto ele era bolsista, mas ele era diferente da maior parte das crianças daquela escola. Era um garoto negro, um garoto filho de uma 14, servente, 14 anos. 14 anos, filho de uma servente de um outro estabelecimento, que não teve acesso à escola que ela queria para os filhos, e um garoto que se apresentava como um garoto gay. Um garoto inteligentíssimo, que tocava instrumento, que tirava ótimas notas, mas que não era aceito no lugar em que ele estava como alguém que coubesse naquele lugar. E nessa contradição de possibilidades, o sofrimento era muito grande. Qual foi a primeira atitude quando ele, não aguentando mais, pede ajuda para a mãe e a mãe pede ajuda para a organização não governamental que acompanha essa escola e que fez a seleção para os alunos bolsistas? Foi encaminhar esse garoto para psicóloga. Foi bom ele ir para psicóloga? Não vai ser ruim, mas não é essa a única alternativa, porque o sofrimento não é individual. O problema não é dele, o problema é coletivo. O problema era da escola, das outras crianças, dos outros adolescentes, adolescentes jovens, e ele, nesse contexto. Quando a gente retira esse sujeito desse contexto para ser escutado e não volta para esse contexto, nós estamos individualizando uma dor e quase que falando: ó, o problema é seu. Vamos tentar aqui resolver comigo? Não me parece justo. Nem justo e nem eficaz, porque não resolveu.
E esse garoto tirou a própria vida. Ele tinha esgotado as possibilidades de enfrentar uma determinada dor. Portanto, não é suficiente entendermos que serviços de saúde mental são capazes de, sozinhos, evitarem a interrupção de vidas. Eles ajudam, sem dúvida, mas precisam fazer pontes. E essas pontes incluem esse território amplo. Essas pontes incluem a família, inclui a comunidade do entorno, inclui a escola, um, um espaço social que esse adolescente ou essa criança participa, amigos mais próximos, inclui outros cenários e inclui, acima de tudo, uma possibilidade de escuta e de olhar como desses gêmeos do mito africano iorubá que enfrentaram a morte, que zombaram dela e que foram mais criativos do que ela. Então, o que a gente aprende com isso? Vou contar uma história real. Esse é um garoto de 11 anos, estudante de uma escola em São Paulo, e que tinha algo semelhante a esse estudante do Bandeirantes. Não era uma escola particular, uma escola pública, e ele não se via como um menino, ele se via como uma menina. Não era nem homossexual, se via como uma menina. E os garotos da escola, eles achavam isso um absurdo e faziam chacota dele, empurravam ele no intervalo, enfim, apanhava dos meninos. Ele morava com a avó. E quando ele contava para a avó o que estava acontecendo, ela dizia: é bem feito. Assim você aprende a ser homem. Por isso que os meninos estão te batendo. Então, essa era a posição da avó. E ele foi levando isso com muita dor e acabou desabafando com a professora de artes. Porque a professora de artes, acho que era mais aberta à escuta, e ele falou para ela: olha, eu não aguento mais, acho que eu quero morrer. Porque está sendo muito difícil, minha avó não me escuta, aqui está sendo muito dolorido, e eu estou contando para a senhora isso. Ela ficou desesperada, falou: o que que eu faço? Converso com a avó, falo com a turma, procuro um atendimento para o menino. Ela ficou sem chão. Mas ela gostava muito desse garoto e sabia que ele gostava muito de cantar. Ela teve uma ideia, ela falou: Fulano, me ajuda a organizar? Eu quero organizar um sarau, se me ajuda a organizar? Ela pediu uma trégua, um tempo para ele. Mais ou menos isso, né? Olha, deixa isso guardadinho, esse desejo teu, vem comigo, me ajuda aqui. Ele topou organizar um sarau cantante. E esse garoto, que ela sabia da qualidade dele, e aí é que fica a dica. Ela leu um sinal de vida e não um sinal de morte desse garoto. Fizeram um sarau e ele cantou. Eu estive nesse sarau. Esse garoto arrasou, porque ele cantava muito. E as pessoas que zombavam dele viram algo que elas não viam nele. Aplaudiram, ficaram encantadas. E a avó ficou sabendo que ele foi um sucesso no sarau. E a avó pôde olhar um lado que ela não estava vendo. Um lado que, independente dele ser menino, menina,
enfim, apanhava ou não, era um outro jeito de olhar aquele neto. E ele também passou a olhar outras habilidades dele que podiam atrair o respeito do outro que em algum momento o desrespeitava. Não sei se está claro o que eu estou dizendo, mas essa professora leu o que eu chamo de um sinal de vida, algo que pode dar um oxigênio novo, uma razão para ele continuar. E ele continuou. Nem todas as histórias têm um final feliz, mas nós não podemos abdicar da chance de ler esses sinais, porque a tendência da nossa cultura e da cultura ocidental diante da morte é ler os sinais de morte e dizer: poxa vida, sem chance, não fiz tudo o que podia. Como contornar isso? Como antecipar a vida antes que a morte se imponha? Como antecipar entre os universitários, que é uma incidência enorme, o Brasil está em primeiro lugar da América Latina de suicídio entre universitários. Muitos universitários hoje são beneficiários de cotas. Cotas para negros, cotas para indígenas, cotas para escolas públicas. E isso não está em questão. Sou defensora. Isso é importante. Agora, você entra numa festa porque você tem um convite especial, mas a roupa que você está usando quando você entrou nessa festa não combina com a festa. As pessoas olham e falam: mas o que é isso? Você vai para uma festa onde tem, nessa festa, pratos que estão sendo servidos e que você nunca comeu. E que você fala: caramba, como é que come isso? É com a mão? É com palito? É para descascar? O que eu faço? Esse é o pedaço mais delicado. Se eu convido alguém para uma festa, onde esse alguém não se sente parte dessa festa, é como se ele não tivesse a roupa adequada, é como se ele não tivesse o conhecimento suficiente para desfrutar dessa festa. Essa festa não o cabe nessa festa. Se as políticas de cotas não vierem acompanhadas por políticas de pertencimento àquele lugar, o sofrimento é inevitável. Se a gente já sabe disso, precisamos cuidar disso. Vamos pensar agora numa escola de pequenos. Se nessa escola de pequenos, esses pequenos que ali estão também não se sentirem parte daquele lugar, porque um fala: nossa, que cabelo estranho que você tem, menina. E criança só fala isso se teve uma referência de adulto para dizer que aquilo é estranho. Portanto, os adultos precisam cuidar de possibilitar que todos se sintam parte, se sintam pertencentes àquele espaço e àquele lugar. O que eu quero dizer para vocês é que existe uma, uma determinação sociocultural que estimula muito sofrimento e que, às vezes, muito sofrimento faz com que flertemos com a morte. É um namoro
não tem alternativa, ela me chama. Nem todo suicídio ele tem como consequência, né, como disparador, estas questões, mas grande parte deles, sim. E se estamos querendo cuidar da nossa juventude, das nossas crianças, dos nossos jovens, não podemos negligenciar esses aspectos. E perceber que os sinais de vida são os sinais daquilo que faz mais sentido para alguém, daquilo que faz brilhar o olho, daquilo que faz ter vontade de acordar cedo, como a Mônica acordou, e de ficar até agora aí lutando com o sono para poder atingir um objetivo. E essa perspectiva de cada vez mais se dar chance de ver o que eu tenho de potência é o que, de alguma maneira, amplia a possibilidade de vida. Tem alguns autores que falam dessa chance que a gente deve dar à alegria. Vamos dar alimento para a alegria e menos alimento para a tristeza. Cabe a tristeza? Cabe. Mas não vamos ficar alimentando essa tristeza. Alimentar alegria é alimentar potência. Potência criativa, não é só a arte de fazer uma pintura, de fazer um canto, um teatro. É a arte criativa de poder ter saídas para o cotidiano, de se arriscar. E quem está do lado, muitas vezes, é muito bom estar ao lado, sem precisar fazer grandes propostas. Eu vou ler um pensamento, acho que meu tempo já está quase acabando, né? Um Fica à pensamento vontade, poético, Cris. tá bom. Um pensamento poético da Cecília Meirelles, uma poeta brasileira, que se chama Interlúdio. E ela diz o seguinte: as palavras estão muito ditas e o mundo muito pensado. Fico ao teu lado. Não me digas que há futuro nem passado. Deixa o presente, claro o muro, sem coisas escritas. Deixa o presente, não fales. Não me expliques o presente, pois é tudo demasiado. Em águas de eternamente, o cometa dos meus males afunda desarvorado. Fico ao teu lado. Eu sempre me arrepio quando eu leio esse interlúdio, porque ele fala da nossa dificuldade de estar ao lado do outro sem precisar explicar tudo, sem pedir explicação sobre tudo. Esse é um exercício muito difícil. Eu sou mãe e eu sei o quanto que isso é difícil. A gente quer saber tudo, a gente quer explicar tudo, a gente quer evitar o sofrimento daquele que está do nosso lado, como se fosse uma capacidade nossa. E muitas vezes estar ao lado é essa chance do outro também poder pedir ajuda. Cris, eu acho que o que você falou aí agora é assim, pelo meu entendimento, né? É dar a oportunidade pelo silêncio, pela calma,
pela paz, pela presença simplesmente de realmente escutar o outro, né? Eu acho que realmente isso é difícil, principalmente na sociedade tão atribulada que a gente se acostumou a viver. A gente não para, às vezes, nem para olhar para dentro de si mesmo, quanto mais para olhar para o outro, não é? Exatamente. Acho que você captou algo muito importante e que nos dias atuais, Mônica, tem um objeto que ele está atravessando essas relações de escuta, de abraço, de silêncio, de criação, que é o celular. Não só o celular, mas a internet, né, que pode ser no computador, no celular, e que retira não só da juventude e também das crianças a chance de errar, a chance de se agrupar, a chance de abraçar, a chance de ficar em silêncio ou de escutar o outro, a chance desse garoto cantar como cantou no sarau. É muita solidão que engana que está muito bem acompanhado, engana de que está rodeado de gente, que engana que um joguinho ou uma brincadeira seja suficiente para ocupar espaços tão amargos que a vida impõe. A internet é importante, a gente está aqui fazendo uso dela agora para se encontrar. Mas qual é essa medida? Eu estou cansada de ver situações em que mãe está com criança pequena e ela precisa que a criança se acalme para ela poder participar ou de uma reunião ou de uma atividade e oferece o celular e um jogo. Esse final de semana, eu estive com os cidadãos cantantes numa aldeia indígena, em Bertioga. Uma das pessoas que foi conosco foi com seu filhinho, de 4 anos. E ele estava com um reloginho do Ben 10, que faz barulho, que brinca, e ele brincava sozinho com aquilo. Fizemos uma caminhada na floresta dessa aldeia, para chegar numa pequena cachoeira. Quando chegamos lá, depois de andar um bocado, ouvir muito som de bicho, de passarinho, e que chegamos nessa água limpa, essa criança não teve dúvida, tirou toda a roupa, ficou só de cuequinha, entrou na água, tirou esse esse reloginho de Ben 10 e jogou. Não falou, mãe, segura. Deixou de ser uma preciosidade. Jogou no meio do mato e estava de um outro jeito, brincando com outras crianças. Crianças ali que não falavam o português, crianças que só falavam guarani. Mas eles falavam conjuntamente uma língua universal, que era a infância, que era a brincadeira. E a gente mostrou para a mãe: olha só, olha o que virou o relógio. Teve um outro sentido, um outro significado. Então, como recuperar essas possibilidades de comunicação em que não precisamos falar a mesma língua? Eles não falavam a mesma língua. Olha que incrível! E puderam trocar e ser felizes e brincar naquela água. Eu não estou com isso querendo ser poliana aqui, de dizer tudo é maravilhoso, tudo tem saída, mas não podemos entregar os pontos. Não está tudo perdido. E há possibilidades dentro dessa simplicidade que é humana, da escuta, da palavra, da presença, daquilo que é mais original
desses bons encontros que potencializa a vida. Ler sinais de vida é isso. Ao invés de dizer para o menino, larga isso não é legal, substitua, ofereça algo, tente se antecipar àquilo que faz sentido para aquela pessoa, de maneira que a vida possa ter protagonismo. Não estou dizendo com isso que todas as mortes serão evitadas assim, mas muita morte que se apresentou antes da hora, ela certamente vai se cansar de dançar e vai embora, como no mito iorubá. Isso não é uma crença, é algo que eu vejo. Chance para a vida de uma outra maneira, com menos racismo, menos homofobia, menos preconceito, menos ausência de pai e mãe, menos ausência de olhar afetivo de professores, menos ausência de olhar acolhedor de um patrão, de uma patroa, na relação mesmo com adultos. Como é que eu posso enxergar o outro nas suas mais amplas capacidades? Acho que eu já falei muito, quero ouvir vocês. Eu acho que você falou dois pontos assim que são distintos, mas que são fundamentais, né? Duas abordagens que a gente pode ter nesses casos. Uma de que a gente está lidando com realmente um problema complexo e coletivo, como você falou, em que se não houver uma visão sistêmica no trato disso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Ou seja, não é nunca o problema só pegar o aluno, levar para a psicóloga, como você falou, mas trabalhar todo o contexto em que ele está, né? Família, escola, sociedade, e isso a gente não vai conseguir sem realmente unir todas as partes, forças públicas, privadas, organização civil, família, enfim. Esse é um ângulo. O outro ângulo que você falou agora, mais, vamos dizer assim, até talvez fácil da gente atuar enquanto indivíduo, é justamente o resgate da coisa mais simples, né? Que é a comunicação pessoa com pessoa, olho no olho, do brincar, da criatividade, né? Quando você falou dessa questão de ler os sinais de vida, de potencializar o lado criativo das pessoas, porque isso traz, né, esperança, traz talento, traz descobertas. A natureza traz descobertas, a gente sabe disso. A gente sabe que quando a gente está no momento de relaxamento, sem tanta coisa para fazer, sem aquele estresse, vem o ócio criativo, né? Eu acho que a gente que trabalha com artes, com expressão, com a escrita, eu acho que eu posso dar esse testemunho como no lado da escrita, que a inspiração vem para a gente produzir textos bonitos, textos que falam de coisas boas, de sentimentos, quando a gente está nesse momento de relaxamento. Se a gente está vivendo igual máquina, igual robô, né, isso some. E eu acho que com as telas, o celular, é o que está acontecendo, né? A gente não está deixando espaço vazio para a criatividade, não está deixando esse tempo do silêncio que é necessário também. Então, assim, a gente tem que trabalhar de forma sistêmica, organizar as partes, trabalhar políticas públicas, tudo que a gente falou na live passada com a Heroí, né, numa esfera maior, olhando o macro, e a gente pode olhar para o micro também, né, nesse resgate do momento que a gente está vivendo, que cada um de nós está vivendo, nessa reconexão com o que há de mais simples ao nosso alcance.
largar um pouquinho do que está só atrapalhando, né? Celular, tela demais, só atrapalha, a gente já sabe disso, os estudos já estão mostrando, né? Eu Uhum. hoje mesmo de manhã falei, agora há pouco, aliás, falei com um dos outros voluntários da ONG, enquanto eu estava lá no final da palestra, eu falei assim, esse final de semana eu tenho que fugir para a montanha, porque eu estou precisando. E é isso aí que me traz esse momento de silêncio, de conexão com a natureza de paz que minha mente precisa, né? Que todos nós precisamos. Cada um encontra como encontrar isso, né? Cada um acha o seu caminho. Mas é muito interessante você trazer esses dois olhares e principalmente essa questão da gente olhar para tudo isso não como uma poliana, mas com esse olhar de achar onde está ali a potencialidade para buscar essa pessoa para a vida e para a reconexão com o mundo e com as pessoas, né? Eu acho que foi fantástico essa sua fala e, e eu, assim, comentei com a Andrea, né, antes da nossa live, que quanto mais conhecimento a gente adquire, melhor. E a gente está buscando só pessoas top mesmo, que fiquei muito feliz com essa sua participação hoje. Queria abrir para perguntas, eu acho que das pessoas que estão participando, pode ser que alguém tenha mais alguma consideração a fazer, né? Bom, não sei se dá pra me ouvir direito na Dutra, indo para São Paulo, né? Inclusive participo do simpósio amanhã com a Heroía, Cris. E também a minha voz também não está muito boa, não sei se vocês me ouvem bem, né? Eu quero deixar registrado aqui para todos nós que estamos nesse momento, né, da potência, né, de humanidade que a Cris nos traz, né, que a Cris aponta para nós como se ela fosse uma lanterna, até a voz da Cris, ela traz essa, essa paz e essa tranquilidade que às vezes a gente precisa ouvir, porque a gente está perdendo também essa capacidade de conversar, né? E de ouvir o outro. Então, Cris, eu gostaria de te agradecer muito de estar presente nesse momento, nesse momento de construção da nossa associação, né, que ainda é um bebezinho de chupeta, né, Mônica? Mas que tem uma semente, né, muito, muito poderosa e com muita vontade de acertar, trazer a mitologia e a arte, Cris. Ela mostra sempre para a gente que, como você diz, né, nós humanos precisamos de sentido e significado para a vida. Mostra que esses padrões eles estão aí, estão presentes e que a gente tem também um mapa ancestral, né, que mostra para nós a todo momento que ele está aí, que ele existe e que ele necessita ser usado, né? E nós temos uma mãe terra que necessita ser cuidada, né? Que nós somos um todo. Então, Cris, eu quero te agradecer muito esse momento de estar conosco conectados, trazer esse conhecimento e essa sua amorosidade. Tá bom, minha querida? Muito obrigada. Eu que agradeço, Andréia. Fico muito feliz de poder colaborar. E isso que você fala, acho que tanto você quanto a Mônica, dessa associação que vocês criaram, então, recriando a cada momento, o quanto que isso cumpre um papel de experiência comunicável. Nós precisamos criar rastros, deixar caminhos apontados. E a experiência de um que pode comunicar ao outro
essas possibilidades são rastros que ajudam outros a caminharem. O observatório que o Fórum Nacional de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio vem lutando para construir tem que ser um observatório não só de produções acadêmicas, tem que ser um observatório de produções cotidianas, da comunidade, de produções como essas que vocês estão aí dia a dia construindo. Porque é essa troca que torna possível para as pessoas entenderem. É a comida da festa que a gente conhece, que a gente quer experimentar. Não sei se está claro isso que eu estou dizendo, mas eu vou pegar um autor que se chama Walter Benjamin. E ele estudou a, a vida dos jovens da Primeira Guerra Mundial que viviam nas trincheiras. Trincheiras são aqueles buracos que abriam, eles ficavam lá meio que protegidos para atacar, né? Então, iam abrindo outros buracos, isso em 1917. O que Walter Benjamin, que é um estudioso, um filósofo da Escola de Frankfurt, alemão, ele quis ouvir desses jovens o que eles tinham para contar de experiência daqueles que voltaram pós-guerra, o que eles tinham de experiência para contar. E, para surpresa dele e de todos, eles não tinham nada para dizer. Nada. Por quê? Porque foi uma vivência que retirou tudo. Não tinha nada. Não foi uma experiência. Quando a gente vive uma experiência, a gente comunica. E é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão comunicando algo de uma experiência que não vai ficar só com cada um. De uma experiência que não vai se transformar só em tese de mestrado ou doutorado. O observatório precisa dessas experiências para criar rastro. Rastro onde outros se identifiquem. Quem não tem nada para contar é porque não viveu o suficiente para dizer eu experimentei. A experiência pode ser difícil ou pode ser maravilhosa. Não importa. É dessa mistura que é feita a vida e que a gente tem obrigação, de alguma maneira, de trocar com o outro. Então, eu também tenho a agradecer a vocês. Não é um agradecimento de um lado só. Obrigada por vocês existirem e construírem rastros tão importantes. Cris, só para a gente ir encerrando já, mas eu acho que vale a pena eu falar, porque, assim, falar sobre um assunto que é doloroso, como é esse assunto para mim, né? Que vem de um luto pessoal, de uma história pessoal, realmente não é fácil. Quando chega o Setembro Amarelo, fica mais intensificado, né? Tudo isso, recontar as histórias e tudo, mas é uma coisa que é como você falou, é um legado, né? A comunicação, ela, de alguma forma, seja de uma experiência ruim, seja de uma experiência boa, ela vai deixar um rastro, vai deixar um legado. Isso que a gente estava falando, eu também estava pensando hoje, que hoje foi um dia de muitas palestras. Se a gente não fizesse mais nada, e a gente faz muito mais do que isso, né? Fazemos todas as práticas que a gente oferece, mas se a gente não fizesse prática nenhuma, não fizéssemos mais nada, além de ir falar sobre esse assunto nos lugares que a gente está indo, com as pessoas que a gente está conversando, a gente já estaria fazendo muito, um enorme serviço para a sociedade. Porque quando a gente faz e leva essa comunicação que você falou, essa informação de qualidade,
com cuidado, né? Com todo o cuidado que o tema merece, a gente está formando outros multiplicadores dessa ideia do que fazer, do como ler os sinais de vida, isso tudo que você está falando aqui. Então, a gente até costuma falar nas palestras da gente está fazendo promoção de vida e está transformando todo mundo que está ali, que conseguiu entender e captar essa mensagem, em promotores de vida também. E isso é muito bonito. Isso é o que aconteceu lá no caso do americano, em 94, né, se não me engano, quando houve aquele suicídio daquele rapaz e que os amigos começaram a distribuir os bilhetinhos amarelos, com mensagem de fale comigo, peça ajuda, eu estou aqui. Isso foi espalhando, 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 e até hoje é um projeto muito bonito, né, que chama Yellow Ribbon, que é formar uma rede no mundo inteiro de pessoas que saibam que é preciso escutar, que é preciso estender a mão, que é preciso ouvir e buscar ajuda. Então, mesmo se a gente não fizesse mais nada, mas só fizesse o que a gente está fazendo agora, que é falar sobre esse tema, levar a informação para as pessoas, eu acho que a gente já estaria alcançando um pouquinho do que é o grande propósito que me move hoje, que me faz acordar às 6 horas da manhã para ir conversar com os adolescentes e ficar aqui até agora e conversando com todo mundo todos os dias se for preciso, né? Recontar a minha história se for preciso, é, dentro, lógico, do meu limite. A Andrea puxa minha orelha de vez em quando, porque é pesado para mim também, mas é um propósito. É um propósito, é o que faz sentido para mim, né? E eu acho que é importante também por isso, porque não tem que ficar preso dentro de mim e nem quando isso pode ajudar outras pessoas, principalmente quando pode ajudar outras pessoas. Não sei se deu para mim entender assim o que eu quis falar, mas é muito bom a gente aprender todos os dias como a gente aprendeu hoje com você. Então também quero deixar aqui mais uma vez minha gratidão. Obrigada. Muito bonito isso que você disse, porque é justamente essa chance de dar lugar para energia amorosa, né? Uma energia que ela precisa ser compartilhada. O João Batista quer falar algo? Pode falar, João. Boa noite, consegue me ouvir? Sim. Sim. Muito bem, eu também senti essa energia aqui do outro lado. Estou em São Lourenço, da Cris aí, essa sensibilidade, leveza na fala. Eu sou professor de filosofia aqui do Instituto Federal, no Carmo de Minas, e achei perfeito várias colocações que me fez pensar aí, eu enquanto pai, enquanto professor, de desenvolver esse olhar mais para os sinais de vida, né? Às vezes o filho chega com uma atitude em casa e já olha mais para o sinal de morte do que de vida. Então me fez pensar vários pontos. E recentemente eu estava na escola, achei perfeita essa comparação da cota com a festa. Eu estava na escola preparatória de cadetes do Lá em Barbacena, que é uma escola assim que tem acesso muito à elite, né? Mas hoje, graças à política de cotas, muitos alunos conseguem acessar lá, inclusive negros, né? E era um sofrimento danado, porque falta essa política de acolhimento dessas pessoas que vêm por cotas. Eu percebi esse sofrimento e conseguia trabalhar um pouco nas aulas de filosofia. Né? Então eu fiquei assim, pelas várias. Eu queria perguntar só qual que é o livro aí do Walter Benjamin que fala sobre o que você citou. Eu acho que é o conceito de pobreza, mas eu posso ver certinho se é isso e te passo. Eu adoro Walter Benjamin, ele me ajuda muito. Perfeito. Outro que me Obrigado, ajuda muito é o Spinoza, Espinosa. já Muito que bem. você é filósofo, né? Muito bem. Ele fala dessa potência da alegria, que é um pouco isso que você observou, né, dos teus alunos, essa chance de poder fazer parte da festa, né? Perfeito.
Então, eu também quero desenvolver, eu estou chegando, estou com 60 dias aqui no Instituto Federal do Sul de Minas. Você está falando de São Paulo Sim. e a Mônica aqui de São Lourenço? Isso, isso. Muito bem. Eu também quero desenvolver um trabalho lá e depois gostaria de convidá-los aí para um trabalho lá no Instituto Federal. Hoje mesmo eu percebi lá os alunos apresentando um seminário e vários deles comentando de falar muito da morte, né, vem muito à mente essas questões de suicídio. Aí eu até já mencionei que eu vou ter a oportunidade de conversar com eles sobre isso. Né? E quando eu falo sobre o existencialismo, porque eu trabalho lá esses temas todos, da angústia, lá com Heidegger, Kierkegaard, o filósofo francês lá que me fugiu agora, eu trabalho também de suicídio também, os alunos ficam muito instigados, né? E eu queria uma ajuda de vocês aí para me ajudar lá no Instituto Federal para trabalhar esse tema aí, tá bom? Nós Eu estamos agradeço à muito. disposição, vai ser um prazer, viu, João? Você chegou a passar a mensagem para a gente, né, sobre a possibilidade de palestra esse mês lá. Esse mês a gente está com muita palestra, a gente está tentando conseguir atender a todos, as escolas e tudo mais. Mas agora, conversando com você, eu vou ter que dar um jeitinho, né? Porque eu vejo que você tá assim, com muita vontade realmente de ajudar os alunos e de desenvolver esse trabalho. E pode ter certeza que você pode contar com a gente, viu? Tá bom, eu agradeço muito a atenção e obrigado aí pelas palavras da Eu só Mônica e da Cris Lopes. queria um pouquinho, João, também falando para você, né, que o muito importante que a gente já detectou e também já é conversado amplamente é que esse tema ele tem que ser falado de janeiro a janeiro, não apenas no mês de setembro. Isso é muito importante. É como se a gente esgotasse todo esse assunto em setembro e passasse o resto do ano banalizando mais ainda o sofrimento que é diário, né? Então, é, essa parceria ela tem que ser consolidada e ser de longo prazo, sabe? Não apenas de uma palestra, não apenas de um encontro, mas de um objetivo de pessoas que querem promover a vida, tá bom? É Eu isso mesmo. endosso a Obrigado, observação. obrigado, é isso, exatamente. É isso que eu tento desenvolver, é isso que eu tento desenvolver um pouco nas minhas aulas, no meu curto tempo que eu tenho nas aulas, não só trabalhar o conteúdo, mas levar também reflexões para esses temas ao longo do ano, né? É isso mesmo. Muito bom. Lá eu trabalhei no Pará também, no Instituto Federal, lá eles criaram um tema, assim, que o João salvou muitas vidas por lá. Eles falaram que as minhas estrelinhas ficaram brilhando lá no Pará. Ah, que lindo. Olha que lindo. E O bom, João né, precisa gente? contar também, né? Essa experiência dele em algum momento fazer uma roda, né, de trocas. É, com certeza. Sabe o que eu queria, Mônica, para Sim, despedir? Se as pessoas podiam abrir as câmeras, a né? câmera só para dar um tchau. É mesmo. E aí também, como a gente está gravando, eu vou até colocar aqui para todo mundo aparecer, ó. E Vamos aí, para vocês frente. conseguem ligar as câmeras, quem está aqui com a gente? É um presente. Márcia, tem Bernadette e tem um iPhone que eu não sei de quem é. Oi, Márcia. Márcia é voluntária Eba! nossa na comunicação. A gente vai deixar essa palestra, Cris, no nosso canal, lá no nosso YouTube, à disposição de quem não conseguiu entrar hoje aqui no ao vivo. Oi, Bernadette, queremos ver você. E oi. E só A tem um iPhone que a gente não Bernadette, sabe de quem é. a Bernadette é do coletivo de terapeutas solidários. Ah, de Ah, São Paulo também. São Paulo. Que bom que está aqui com a gente. A outra imagem que não abriu aí sou eu também. Ah, então Eu. tá bom. Ah, É o então tá segundo bom. celular. Gente, então eu agradeço de novo a todos, e a gente se encontra em outras oportunidades, se Deus quiser. A gente
seria muito legal a gente continuar promovendo essas conversas, né? Então, Um é, prazer enorme, obrigada. Fiquem com um grande beijo. vocês também, tchau, todos. Obrigada, Cris. E tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.